everyone! Welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula de review and exercise sobre o tema lá, muito fácil, numa estrutura que a gente aprendeu. Lembrando que na aula, a partir dessa aula, a gente só está realmente linkando conhecimentos. E a gente viu muito sobre o used to, que a gente também vai falar de passado, porque o used to ele vai falar sobre o quê? Hábitos passados ou situações que aconteciam no passado, porém não acontece mais. Então, é o nosso famoso costumava fazer, mas não fazemos mais, ou eu andava de ônibus, mas não ando mais, ou eu costumava ou andava, né? Pretérito imperfeito do indicativo, né? Você tá aí nessa questão do português para o inglês, fazendo essa ponte, seria o pretérito imperfeito do indicativo, ou essa questão do costumava. É isso. Na maioria das nossas frases, eu traduzi para costumava, eu acabava só usando essa questão do andava, falava, quando a gente usava aquele outra palavrinha que é o verbo modal, que a gente pode usar também nessas questões do used to, né? Para falar que costumava, que é o verbo modal would. Vamos relembrar? Porque assim, talvez falando, você talvez não esteja lembrando. Mas vamos lá para a tela, esqueci meu passador, então vamos lá para a tela logo. Aí a gente tem aí o título, que foi esse aqui, Unlocking the Past, porque a gente está falando de quê? De passado. Então, a gente está destravando o passado para falar de coisas que costumavam acontecer no passado, coisas que não acontecem mais, mas tinha ali uma frequência no passado. E esse passado pode ser um passado até mais recente, tá, gente? Não precisa ser uma coisa quando você era criança, quando você era bem mais jovem, que no caso de vocês não faz tanto tempo assim, né? Vamos lá, form the used to structure, formando aí a estrutura do used to. Você sabe que o used to é a palavra-chave aqui, ela só vai aparecer dessa forma nas frases afirmativas, tá? E você fala used to, você não vai falar essa letrinha aqui, porque essa letrinha você só vai falar ela quando ela está trabalhando com um verbo, que é o verbo usar. E aí, relembrando aqui, vamos deixar essa parte aqui de lado dos verbos regulares e irregulares, porque você sabe que no passado, vamos deixar de lado, mas eu vou comentar, né? Porque no passado você tem os dois tipos de verbo, né? Você tem, não só no passado, mas eles ficam mais fortes no passado, porque você tem os regulares que são formados pelo ED, certo? E os regulares que são verbos que têm forma diferente, como o verbo go, que vai para went. Só que você esquece disso, você vai usar o verbo ação que você costumava fazer, que você costumava e não faz mais, sempre na sua forma base, como você pode ver aqui. Então, você não vai transformá-la no passado. A ação que você costumava fazer sempre vem na sua forma base, sem o to, já que o to está aqui. Nas formas de perguntas e negações, você sabe que você vai precisar usar o auxiliar did, porque a gente está falando de passado, e passado vai usar o did, tanto para fazer pergunta quanto para fazer negações. E você sabe que a estrutura de pergunta é formada com o did lá na frente, que é o auxiliar do passado, e você tem o seu verbo na sua forma normal, sem o de agora. E qual verbo é esse? A estrutura do used to. Ele não vem mais acompanhado do de nas perguntas e nem nas negativas, como você pode perceber aí que eu estou apontando para você. Na negativa, você sabe que o auxiliar ele vem do lado do pronome pessoal com o advérbio de negação not, ficando didn't ou did not. Você pode fazer também separado. Aí você também lembra que você pode usar esse verbo modal aqui que a gente viu numa aula sobre verbos modais, a última aula de verbos modais, que é o would. Ele dá uma ideia mais de saudosismo e ele vai ser traduzido com essa questão aí de falava, tinha, andava, né? O pretérito perfeito do indicativo, fazendo essa ponte para o português. Só que tem uma diferença entre o used to e o would. Lembra lá, a diferença é que o used to, ele sempre vai ser usado com verbos de ação e verbos de estado. Já o would, você só vai usar com verbos de estado, de ação, nada de usar com verbos de estado, certo? Que são aqueles verbos como believe, acreditar, like, gostar, hate, odiar, dentre outros. Então, você não vai usar esse verbo modal, com verbos de estado. Saiba dessa diferença. E aí, chegou o momento da sua atividade de sala. Cadê meu passador? Procurando aqui. Encontrando. Encontrei. Momento da sua atividade de sala. Vem aqui para mim. Be right back. I'm back, estou de volta e let's correct. Coloca aí pra mim aqui
a imagem da nossa aula, de atividades de sala, e o momento de você tirar suas questions, suas dúvidas. E tem um texto bem pequenininho. Olha aí como é pequenininho esse texto, tá muito fácil. Olha esse texto, a gente tem aqui o título Childhood Memories, que são o quê? Aliás, o que significa? Memórias da infância, né? Você tem essa questão aí da ordem das palavras, porque você tem a memória e qual é o tipo de memória que é. Qual é o tipo de memória que é bom, né? Qual é o tipo de memória? É a memória da infância. Então, a infância está trabalhando ali como adjetivo, e o adjetivo ele segue na frente de um substantivo para caracterizar, lembra lá? Então, de trás para frente. Inclusive, essa questão de ordem das palavras em inglês é uma coisa muito interessante para quem vai fazer o Enem, tá? Tem que trazer uma aula sobre isso aí. Fica uma aula para o terceiro ano. Olha lá. I used to live in a small town surrounded by mountains. Eu costumava viver, ou então eu vivia, porque você lembra que você pode traduzir para costumava, used to, e depois o verbo que é viver, ou então você pode falar somente a ação que é viver nessa questão aí do pretérito perfeito indicativo. Então eu vivia numa cidade pequena, surrounded. O que é surrounded? Aquela palavrinha bem aqui, ó, a palavra bonita, né? Eu sempre achei essa palavra bonita. Surrounded. Ou seja, ao redor aí de mountains, montanhas. We used to play soccer every Tuesday afternoon. A gente costumava jogar bola, né? Jogar futebol toda terça à tarde. In the neighborhood park. No parque da vizinhança. Olha aqui a palavra neighborhood, parecendo o final dela com childhood. Tem essa questão do infância, vizinhança, né? Aí a gente tem aqui o resto. My grandmother used to bake delicious cookies for us every Sunday. A minha avó costumava o quê? Qual é a ação aqui? Bake. Ação bake, que é a ação de o quê? Assar. Assar deliciosos cookies, né? Então a questão aí do apenas fazer. Você pode traduzir, né, para qualquer coisa que vai desembocar nessa questão de fazer as bolachinhas, no caso os cookies, os biscoitos. Mas bake é o verbo assar. Então, cooks for us every Sunday. As bolachinhas, os biscoitos para nós todo domingo. Lembrando que us, essa palavrinha aqui que vocês estão vendo, eita, cadê? Bem aqui. Essa palavrinha aqui, ela é um pronome pessoal, só que do caso oblíquo, fazendo referência ao pronome pessoal do caso reto we, que é nós. Então, ó, não se esqueça, viu? Essa palavra aqui sabe que está fazendo essa referência, tá? Trabalhando como objeto. Então, for us, every Sunday, todo domingo. Por quê? Por que não? Continuando. We all used to go on family vacations. Nós costumávamos, nós todos, né? Porque temos a palavra all aqui, fazendo inclusão de todos. All used to go on family vacations. Todos nós costumávamos ir para férias em famílias. Família, né? Vacations é uma palavra que significa férias. No inglês norte-americano, porque a gente viu muito nas nossas aulas a palavra holiday, que também é férias, mas no inglês britânico, e além de ser também em ambos o inglês, né, tanto de um país quanto o outro, ser também feriado. Então, to the beach every summer. A gente costumava ir o quê? Para férias em famílias, aonde? To the beach, na praia, qual é a frequência? Todo verão. I used to have a pet dog named Max in this time. Eu costumava ter aí, ou eu tinha um cachorro chamado Max naquele tempo. Daí a pergunta é essa aqui. O que o narrador faz toda terça quando ele era mais jovem? Aí qual é a palavrinha que você vai procurar lá? A palavra-chave é terça-feira. Chegou lá no texto? Procura a palavra terça-feira, que é uma palavra fácil de você reconhecer. Daí você está aqui no início e você vê a palavra Tuesday. Every Tuesday. E outra, além de Tuesday, você também tem a palavra Sunday, que é essa aqui. São os únicos dias da semana que aparecem no texto, Sunday e Tuesday. Inclusive, o Tuesday está errado, porque eu corrigi, porque no texto estava sem a terça-feira, inicialmente, acabei colocando recentemente essa terça-feira, eu coloquei errado, porque a terça-feira tem que estar maiúsculo. Aí foi um erro de digitação. Todos os dias da semana em inglês tem que ser com letra maiúscula. Aí na hora eu acabei empolgando colocando na letra minúscula. Beleza? Então, viu Tuesday lá, você viu a ação que ele costumava fazer, que é essa estrutura aqui do used to. I used to live in a big town, surrounded by mountains. Só que isso aqui não tá falando de terça-feira, a gente vai pra próxima. We used to play soccer every Tuesday. A gente costumava jogar bola toda terça. Tá aí a resposta. E aí a resposta vai ficar como? Vai ficar como o que está lá no texto, né? O que está lá no texto está dizendo o quê? My grandmother used to bake delicious cookies. Então é minha avó. Não tem outra resposta, tá, gente? Então a resposta é
a avó do narrador. E não é a mãe, não foi mencionada, nem o avô, nem o próprio narrador, que inclusive... Me põe lá na tela, por favor. Porque, inclusive, essa letra C aí, que eu estou vendo aqui, que passou batida mais uma vez, a letra C não faz sentido, né? O promo do narrador. O que é o promo? Não faço a mínima ideia quando eu digitei isso aí. O que é isso aí? Não sei, estou na dúvida. O que é que eu quis dizer? Então, fica só entre A, B, D e E, sendo que a resposta é a letra E. E essa C aí... Tá viajando das ideias, então não existe promo, não. Não existe, o que é isso? A promoção do narrador não faz nenhum sentido. Mas vamos lá para o número 3, que não tem mais a ver com interpretação de texto, que é uma interpretação fácil, mas deu uns probleminhas lá. A gente tem aí a sentença correta para essa frase aí. As frases. O que você ia olhar? Você ia ver se as frases estão corretas no sentido do use, do used to. Você sabe como é que usa essa questão do used to. Você precisa seguir as questões de regra gramatical lá do passado simples. Então, temos na letra A frase we used to, aqui tá certo, afirmativa, sujeito, estrutura de used to corretamente, have, que é um verbo, inclusive, que é um verbo que ele tá aqui na sua forma base, então tá correto, e temos o resto da frase. E no resto da frase não tem nada de errado também, porque poderia ter erro aqui, poderia ter alguma frequência de tempo que não costuma parecer, como por exemplo ontem. Ontem não é uma frequência de tempo que você uma palavra de tempo, uma time phrase que você vai utilizar em frases com used to. Então, na letra A tá certa. Será que é a nossa resposta? Vamos ver as outras alternativas? Vamos lá, na B, they used to go. Ih, chegou aqui, tem um erro. Que erro é esse? Essa conjugação desse verbo não precisa estar assim. Esse verbo tem que estar na sua forma normal. Ele, quando ele fica assim, ele só fica assim na terceira pessoa do singular, com esses três aqui, e no simple present. A gente não está falando de presente, sim de passado. Portanto, não é a letra B. Na C, she used to play, chegou aqui, está o erro. Qual é o erro? O ing no verbo principal, na ação que eu costumava fazer. Não existe isso. Na letra D, he used to live, chegou aqui, está o erro, porque o verbo está conjugado no passado e não se conjuga a ação principal em nenhum tempo verbal na estrutura de used to, tá? A questão da conjugação do passado só vai ficar justamente na ação, na questão do used, tá? No caso aqui, used to. Só vai ficar nele aqui, tanto é que esse D aqui é a conjugação de passado. Na letra E, I used to will, chegou aqui, o verbo modal de futuro no meio da frase, errado. Estaria certo se estivesse sem ele, aí sim estaria certo. Só que esse next year estaria errado, porque ano que vem não faz sentido. Se você fala ano que vem, você não tem que usar a estrutura de used to. Portanto, a resposta correta é exatamente a resposta da letra A. E na número 4? Na 4 você tem aí o que used to expressa numa sentença. Bem, simples, fácil. A gente sabe que não tem a ver com o presente. A gente sabe que não estamos falando de sentenças condicionais somente na aula que vem, né? A gente já começou com a zero conditional em uma aula passada, lá na segunda temporada, salvo me engano. Então, a gente não está falando de sentenças condicionais, nem de futuro, e nem de comparação entre duas coisas, que isso a gente só vai ver lá no segundo ano. A gente está falando de quê? De hábitos passados. Bem fácil, né, gente? E a última, vamos lá. Escolha a forma correta do used to para a sentença. Então, você teria que usar aqui, percebeu que eu não usei nenhuma vez uma atividade com o verbo modal would. Eu poderia ter feito, né, para você visualizar isso. A gente está falando de verbo de estado ou verbo de ação. Aqui nesse caso, é um verbo de ação e só tem a estrutura de used to para completar, então tá fácil. O que você precisa saber é uma frase afirmativa, portanto, não tem a presença did, não tem. Então, todas as alternativas que apresenta did, você vai tirar essas duas. Você sabe que você não vai utilizar o verbo to be também, então a letra A vai embora, justamente por causa do verbo to be. Na letra C e na letra D são as nossas respostas corretas, mas o que diferencia a C e a D é justamente a presença da conjugação do passado na letra C, que faz com que a minha resposta esteja correta, e sim a letra C. My parents used to take me to the zoo when I was a child. Meus pais costumavam
costumavam me levar ou me levavam, used to take me to the zoo when I was a child, para o zoológico quando eu era uma criança. Então, hábitos passados, coisas que não acontecem mais, até porque eu não sou mais criança. Muito bem? Referências aí para vocês. Ai, que atividade fácil. Tô brincando não, gente. Tá muito fácil. Tirando os erros aí, né, lá do texto, que tá uma loucura, as alternativas, o resto, né, foi bem fácil de compreensão. So, espero que vocês tenham aprendido bastante. Essa estrutura do used to, coloquem em prática. E para quem não entendeu o suficiente, por favor, pesquisem. Procure, que é sempre bom você aumentar o seu conhecimento. So, see you next class. Bye.